Iniciando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer análise sobre o nosso Flamengo descanteado a Copa. A trajetória de Léo Pereira no Flamengo. Zagueiro se joga na piscina ao receber notícia, fez a reação. Vamos lá a essa notícia analisar. Léo Pereira começou no Flamengo desconfiado, muito criticado, teve altos e baixos, errava muito saídas de bola. Agora aumentou o nível dele, tornou um dos ídolos ali, depois de Bruno Henrique e Arrascaeta, o jogador que tem mais participação no Flamengo. Então ele conquistou aquele negócio, jogador que recebe crítica, amadurece com a crítica, evolui com a crítica e chega à seleção. Foi o caso dele. Então o Léo Pereira conseguiu aguentar a pressão no Flamengo, conseguiu aguentar as críticas no Flamengo. E é o caso do Juninho. Juninho está arrebentando lá fora, mas dentro do Flamengo não rendeu, não conseguiu esperar o seu processo de adaptação. O Ekpo, quando veio o Flamengo, foi muito criticado, conseguiu ali superar, hoje é um dos ídolos do Flamengo. Tem jogadores como o Jorginho vai chegar e vai dominar ali o setor, mas vai ter outros jogadores que vai precisar de um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação o Léo Pereira conhece bem, é a chamada de Léo Pereba. Agora Léo Pereira consegue ir para a Copa do Mundo, então tá de parabéns pelo seu feito. Vamos para mais notícia. Flamengo repete feito da Copa do Mundo 58, o ano do primeiro título do Brasil. Há 68 anos, a seleção jogou o Mundial com 4 rubro-negros. Até hoje estava brincando, será que é Celefra? 4 do Brasil, será que seria 4 Uruguai? Flamengo prestou Vina, que é o Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Tem do Equador o Prata, tem da Colômbia o Carrascal. É a verdadeira seleção, essa conta aí já vai a uns 10 jogadores. Então o Flamengo realmente é uma seleção, então tem que respeitar o que a diretoria está fazendo, tudo que ela buscou, né, desde 2019, quando o Eduardo Bandeira assumiu, ajudou, reestruturou a estrutura do Flamengo e ali montou esse time. Foi ali começo e foi passando presidente, Landim, agora o Babi, e consegue aí o Flamengo com 4 só na seleção brasileira, 3 na Uruguaia, 1 na equatoriana e 1 na colombiana. Então você vê o nível de jogador, por isso que a crítica aumenta também. Flamengo na derrota ou vitória criticamos muito, porque o poder financeiro de elenco que o Flamengo tem é bem superior ao dos rivais. Então tem que receber crítica quando não consegue, porque tem que saber, os jogadores têm que saber que eles têm um nível acima da média, nível de seleção, e a torcida não vai aceitar qualquer derrota, qualquer jogo mal jogado. Então o Flamengo, eles vão ser muito mais cobrados do que antes de 2019. Podcast debate falha de Rossi. Não é o caso de Thiago? Eu acho que não. Acho que agora vinha a pré-temporada, eles vão descansar. O Flamengo viajou muito nesse período, então o cansaço mental acontece. É uma realidade o cansaço mental, muita pressão em cima deles. Então a gente tem que entender, compreender isso. Não é só a parte física, mas também a parte mental. Então jogadores que estavam rendendo muito começam a cair um pouco por causa dessa sequência de jogos. Então quando eles vão na TV e se fala, muitos jogos, é isso, porque vai chegar um momento que vão cansá-lo. O Flamengo agora tem mais 4 confrontos antes da parada para a Copa do Mundo,
Então também vai administrar melhor os jogadores. Quando tiver parado, vão ter 15 dias de folga, eu lembro de ter dito isso. E depois o Flamengo se reapresenta para começar a mini pré-temporada, para continuar o, a temporada. Paquetá comemora a ida da Copa do Mundo, primeiro representando o meu clube do coração. Meia esteve com o Brasil no Catar em 2022 e vai disputar o segundo Mundial. Eu espero que ele possa vir a ser titular, tem capacidade para isso, amadureceu, tanto dentro de campo, fora de campo. Então é um novo Paquetá, um novo jogador. Então um jogador mais cabeça, mais técnico, naquela coração. Então de repente ele consegue estar entre titulares. A primeira etapa é ser convocado, a segunda é estar entre titulares. Então eu desejo muita sorte para esses jogadores. Fiquei com o pena do Pedro, achei que Pedro para mim poderia ter ido, mas o cara escolheu bem o time. E agora cada jogador tem que apresentar para o Ancelotti se pode realmente participar dessa Copa do Mundo. Vamos para mais notícia aqui, que eu é sobre seleção também. Flamengo é o time com mais nome na seleção desde 94, convocado para a Copa do Mundo. Veja a lista de Ancelotti. Vamos lá, eu creio que o time do Flamengo quis ter uma seleção, então a diretoria trabalhou por isso e acho que daqui para frente vai contratar mais jogadores de nível de seleção para aumentar mais a briga interna entre os jogadores. Mas vamos lá, para os jogadores chamados para a Copa do Mundo, eu creio que para mim seria esse time: Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Na lateral esquerda eu ia com o Alexandre, acho que o Alexandre vai segurar um pouquinho para o Wesley soltar pelo lado direito, deixar o Wesley como ponta, um cara mais de frente. O meio campo ele deve formar com Casemiro e Bruno de Guimarães. Os atacantes, eu creio que ele vai jogar com Rafinha pela esquerda, ali como ponta esquerda, Neymar como camisa 10, Vinícius Júnior como falso 9 e Luiz Henrique pela direita. Acho que esse deve ser o time. Lado esquerdo, um lado mais marcador, o lado direito mais criativo ofensivamente. Eu imagino que essa seleção, esses jogadores como titular da seleção. Mas pode acontecer mudanças. Tem aí na zaga Ibanez, que é um bom zagueiro. No ataque ele pode também tentar Matheus Cunha, que ele vem jogando Matheus Cunha, o Martinelli no lugar do Rafinha que eu falei ali. O Thiago para mim é um nome assim, que pode ser um trunfo, colocar ele ali como centroavante, com o Vinícius Júnior pela esquerda, o Luiz Henrique pela direita, o Neymar com camisa 10 e o Igor Thiago como 9 ali, aquele pivôzão que eu gosto de, assim, um triângulo ali ofensivo com pivô, um jogador que sabe fazer pivô. E vamos ver como vai ir a campo a seleção. Mas pelo que o Ancelotti está jogando é um 4-2-4. Não sei se vai jogar no 4-2-3-1. Então vamos ver como ele vai colocar o time em campo. Vamos para mais notícia aqui. Vale para Arrascaeta para se apresentar à seleção do Uruguai. O meio dá continuidade ao tratamento da fritura na clavícula. Acho que o Arrascaeta vai jogar a Copa. Ele, Tela Cruz, Varela, acho que vão para a Copa do Mundo. O Arrascaeta merece, que eu falei, eu lembro do Paraguai de 94. Não é um grande time, mas tinha uma equipe coesa ali.
que levou até as quartas ou semifinais da Copa de 94, não estou lembrado direito, mas foi longe a seleção do Paraguai, porque tinha um sistema de marcação muito bom e no ataque fazia aquele 1-0, marcava bem e fazia 1-0. Eu creio que a seleção uruguaia com a Arrascaeta ali criativa, tem um camisa 10, tem um centroavante, tem dois pontas rápidos, tem volantes que sabem sair pro jogo. Então eu vejo o Uruguai como uma seleção que pode sim chegar à final da Copa do Mundo, e tem que tomar cuidado. Eu espero que a Arrascaeta vá longe, que ele merece fazer uma boa Copa do Mundo. Vamos para mais notícia aqui. Flamengo e Palmeiras fazem contato Botaneiro. Botafogo volante tem saído praticamente certo para depois da Copa do Mundo. Então, é um volante. O Flamengo sofreu com o volante, com volantes lesionado. Eu creio que hoje deve estar deixando o Flamengo agora no meio do ano. Acho que deve chegar alguma proposta para ele. Isso aí é um reforço ali para a volância. Se você perguntar para mim se eu contrataria, eu não. Acho que é um bom jogador, tá na Copa do Mundo, mas eu acho que o Flamengo tem que abrir espaço para base subir. Se o Flamengo ficar contratando todo mundo e não tiver saída, fica com um elenco com muitos jogadores e fica difícil para o treinador trabalhar. Então é isso aí, essa é a análise. Fala comigo, Eduardo, o Portal GE, entra lá, lê as notícias, cria sua opinião, faça sua análise. Até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.